Seja bem-vindo ao Cine Terapia, aquele momento onde você para assistir um filme, acessar suas questões inconscientes ou até mesmo as conscientes, né? Você para ali, de repente você se identifica com a história, você se percebe na personagem e aí é muito legal, né? Que às vezes vem os insights, você acessa as suas emoções, tá? E antes de eu começar a fazer essa análise, quero te fazer um pedido. Compartilhe esse vídeo para que outras mulheres tenham acesso a essas informações. E também quando você assistir um filme babado, que você fala assim, nossa, merece ser analisado, manda para mim lá no meu Instagram, @ElietteValdez, ou deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? E eu, particularmente, amei esse filme brasileiro, né? O filme é A Dona da História. E nós temos a história da Carolina e do Luiz Cláudio, uma história de amor, de casamento. E eu gosto muito porque vai trazendo a parte dela jovem, né, que é cheia de sonhos, cheia de idealizações, e as grandes possibilidades que ela poderia ter vivido. Quem nunca imaginou, e se eu tivesse, né, ficado solteira, se eu tivesse seguido outra carreira, se eu tivesse me casado com X, com Y. Então é muito interessante, porque ela tá ali com 32 anos de casada, extremamente se sentindo infeliz naquele momento, né, e aí ela pensa, o que é que eu fiz da minha vida? E ela tá se sentindo que é uma bosta, como ela mesma diz, revoltada. Eu me anulei, eu me calei, então ela vai acessando outras possibilidades até que ela tem lá o desenvolver do filme, né? Mas quem é a Carolina? Ela vai ter o tempo todo esse paralelo dessa jovem bailarina, cheia de sonhos, cheia de idealizações, de uma vida perfeita, de que a vida dela é uma grande história, que vai ser um conto de fadas. Ela não quer lidar com dor, com decepções, com problemas, não. Ela quer uma vida perfeita, né? A grande protagonista. E sim, todas nós somos protagonistas da nossa história, da nossa vida. Algumas desempenham um papel de vítima, algumas de guerreira, de salvadora, outras decidem acordar para a vida e se curar, não é mesmo? Então, qual é o seu papel? Voltando aqui, né? Quem é a mãe dela? É uma mulher extremamente crítica, controladora, que vive sozinha, né? Que aquele homem que aparece ali no filme não é o pai dela, tá bom? E ela o quê? Ela é essa filha que quer essa vida perfeita, criada para se casar com um homem rico, bem-sucedido. E aí ela vem e se apaixona pelo quê? Ela se apaixona pelo Luiz Cláudio. Um homem que eu achei mal barato, um homem que sonha com Cuba. Se você não sabe, o meu marido é cubano e eu já estive algumas vezes em Cuba. Então eu achei muito interessante, eu quero ir para Cuba. Eu falei, eu já fui. Então foi bem interessante assistir essa parte. E ele é socialista, ele acredita em igualdade, ele não tem ambição nenhuma, enquanto a mãe é extremamente ambiciosa. E a Carolina, ela acha tudo bonitinho, ela é influenciada e ela se apaixona perdidamente pelo Luiz Cláudio. E a gente vê ela ali naquele carro e dançando, e só quer namorar, e só quer, né, fazer sexo e pega fogo, e tudo pra ela é bom, tudo pra ela é lindo, tudo pra ela é perfeito. E lá na frente, quando ela está com 32 anos de casado, ela vai se conscientizando do quanto ela mesma deixou de falar sobre as tuas necessidades. Igual quando ele fala algo, ela falou, não aguento mais, você fala errado. Entende? Então, aquilo que lá atrás ela abriu mão, que não incomodava, 32 anos depois ela já não aguentava mais, tá bom? Então, ela tem mais de 50 anos de idade, 4 filhos, né? E ela começa a questionar o que ela fez da vida. Ela tá ali se sentindo extremamente infeliz, querendo se separar do Luiz Cláudio, que a ama perdidamente. Um homem que viveu para ela, para os filhos. Perfeito? Não. Né? Aliás, tem ninguém perfeito. E
E a comunicação entre eles é uma comunicação passiva-agressiva. Sabe aquele casal que se alfineta o tempo todo, que é crítico, cada um quer ter razão? Ela fala que o apartamento tem uma quantidade de metragem, ele já responde com outra. Então tem 32 anos que eles vivem dessa forma. Ao invés de criar uma ponte, eles criaram um abismo. E para ele isso é natural, ele se acostumou com essa forma dela de ser, de falar. E os dois, então, se alfinetam o tempo todo. É algo extremamente desgastante. Eu não sei se você conhece algum casal assim. Então, os dois querem ter razão, cada um quer ter razão, vive em disputa, vive com picuinha. Não tem uma grande briga, mas vivem nesse desgaste diário, tá bom? O tempo todo, eles não concordam com nada. E o pior de tudo, eles fazem isso na frente dos outros. Eu não sei se você já saiu com um casal, eu já tive esse desprazer de sair com um casal que ficam com essa comunicação, que ficam ali discutindo na frente dos outros, falando dos defeitos um do outro. Gente, isso é pessoal, isso é particular, a gente não comenta isso em público, ainda mais no meio de outros casais, tá? Então, outra coisa, ela compara a vida dela o tempo todo com a tal da Maria Helena, né? Ela vê a Maria Helena lá no Jô Soares, e aí a Maria Helena é famosa, e aí ela compara a vida dela com os outros, e lá no fundo ela tem muita inveja da vida da Maria Helena. E em todas as versões dela, ela tem inveja da Maria Helena. Ela vive nessa disputa, tá? Então ela compara a sua vida e ela se sente mal. Então ela olha para a vida dela, olha para a vida dos outros e acha que a vida dela é ruim. Porque a gente vê a vida do outro editada. A gente não vê a totalidade da vida do outro, a gente não vê os problemas. Então ela foi engolindo o que ela sentia, fica ressentida, fica magoada e se sentindo anulada. E ela sente que ela perdeu tudo. Porque o que ela fez? Ela abriu mão da carreira, né? Ela não foi atriz famosa, ela não foi uma bailarina famosa, e ela foi o quê? Ser mãe, cuidar dos 4 filhos. Inclusive, ela é uma mulher que ela não sabe relaxar e descansar, porque o Luiz Cláudio vende um apartamento e quer ir para uma parte hotel, onde tem empregada, onde tem tudo, e ela não quer. Eu sei fazer muito melhor. Por quê? Porque ela é uma mulher que se desenvolveu na utilidade. Ela não sabe relaxar, ela não sabe descansar. E o Luiz Cláudio falou, poxa, a gente já criou nossos filhos, chegou a hora da gente viver a nossa vida. Então ela não viajou, ela sente que ela não fez nada da vida. Essa é a percepção inicial dela, tá bom? Ela é sempre focada no negativo. E se você vê em todas as versões dela, ela tá sempre focada no negativo, ok? Ela é crítica. A rotina do casamento fez a rotina da vida, porque a vida, gente, não é algo mirabolante todos os dias, nem é para ser. O bom é quando a nossa vida tem uma rotina gostosa, agradável. E imagina, mãe de 4 filhos é uma demanda muito grande. E ela sente que ela perdeu a vida dela, que essa rotina engoliu o amor, engoliu o casamento. Então, naquele momento, ela tá muito revoltada, tá bom? E as partes chatas, né? E sabe o que é interessante? Eles brigam por causa de um pescoço de galinha. Na maioria das vezes, o casal deixa de falar coisas bobas. Por exemplo, aqui em casa, eu amo aquelas bundinhas do pão, e é minha. Assim como eu gosto das bordas da pizza, eu não gosto do recheio. E você? Você consegue comunicar o que você gosta? Parece bobagem, parece simples, mas ela naquele momento de dor, ela diz, eu já nem sei mais o que eu gosto de comer. Porque nós mulheres tendemos a colocar o que os filhos gostam de comer, o que o marido gosta de comer, e a gente vai deixando as nossas necessidades, os nossos gostos de lado. E aí quando chega lá na frente, quando os filhos casam, vão embora, vão ter as próprias vidas, a gente pergunta, tá, mas quem eu sou? O que eu gosto de comer? O que eu fiz da minha vida? E vem esse vazio, e aí a primeira coisa que a mulher sente é raiva do marido, é culpa sua. Né? E é isso que vai acontecendo. Ela sente que perdeu o tempo e ela fica o quê? Com muita raiva. Eu nem sei mais do que eu gosto, quem eu sou, eu quero viver. E ela acha que o marido a impediu de viver. Quem é o senhor Luiz Cláudio? Ele é um homem completamente apaixonado por ela, né? Desde aquela passeata, né? Lá, ele já gostava dela. Ele vive para os filhos. E é interessante que em outra versão,
Os filhos é dele, os 4 filhos. Ele casou com a Maria Helena e tem 4 filhos. Então ele viveu para ela e ele aceitou ela como ela é. E ele é um tanto quanto sim. Ele define, ele alfineta, mas essa é a forma que os dois se desenvolveram. É bem interessante você entender que casamento é uma dança, tá? E aí e eles foram se adaptando nessa dança de discussão, de picuinha o tempo todo, tá bom? Então, ele se acostumou a viver discutindo. Ele nem pensa em separação, ele quer uma vida leve. Ele quer agora que os filhos estão criados, ou seja, tá, a gente casou, teve filho, abriu mão de tudo, das viagens, dos sonhos, mas agora eles foram embora, vamos embora viver nosso casamento? É isso que ele pensa. Ele nem imagina que ela tá com raiva, que ela tá magoada, nada disso. Então ele fala, tudo vira briga, até comemoração. Ele fala, tudo vira uma reclamação arqueológica. Por quê? Porque ela vai tirar as coisas do fundo do baú e começa a brigar e a discutir. Lá atrás você queria comemorar. Ele falou, mas tudo é uma reclamação arqueológica, ou seja, antiga. E aí nós vamos ali vendo as várias versões dela. As várias possibilidades da história da Carolina. Nós temos a solteirona sozinha, aquela que toma conta de uma loja de VHS, né, de aluguel de filmes. Ela é solteirona sozinha, ela tem inveja da Maria Helena, ela tem raiva por estar sozinha e ela vai brigar com a Carolina, jovem, né? No início a gente era extremamente exigente com os homens. Agora os homens são exigentes com ela. Mas ela, tá tudo bem, eu não preciso de homem. Homem pra quê? Homem pra me julgar? Eu não, eu sou forte, eu sou independente. Mas ela tá ali numa versão assim terrível, amargurada, ressentida, amarga, solitária, tá bom? E qual é a outra versão? A versão que casou com o Nicolau, com aquele homem rico. Ela tá alcoólatra, extremamente infeliz, porque ela não gosta do Nicolau, nunca gostou. E ela fala o quê? Eu não fiz nem metade do que eu queria. Ela fala pra Carolina, né? Quando as duas se encontram. Ela é amarga, bebendo, infeliz e ela não suporta o marido. E qual é a terceira versão dela que a gente vê no filme? É a versão da atriz famosa, premiada, que viveu para o trabalho, que abriu mão de casamento, que abriu mão da maternidade. Ela tem uma filha e vários relacionamentos, né? Vários homens passaram na vida dela, mas ela de fato não ficou casada com nenhum. E aí ela sim desenvolveu a carreira dos sonhos, vários casamentos, e aí a Carolina fica encantada com aquele luxo, com aquele tanto de viagem. Nossa, somos viajadas, somos felizes. E aí ela fala, com você é tudo 80. Às vezes eu fui feliz, mas a vida não é isso. E na constelação familiar a gente fala sobre isso. A vida está viva. A vida, ela não é perfeita. Ela vem e a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai se adaptando. Então nós precisamos sair dessa idealização de um príncipe encantado, de uma paixão para sempre. Paixão acaba, o que vai desenvolvendo é o amor, é a parceria, é o companheirismo dentro da relação, sabe? Então ela pergunta, e o Luiz Cláudio? Ela falou assim, esse foi um grande amor da minha vida, né? E ela falou assim, valeu a pena abrir mão do seu grande amor? Ela falou assim, nas fotos você tá sempre sorrindo. Eu falei, foto, né? A gente faz pose. Então, às vezes, você tá aí olhando para a vida, sabe, dos outros e vendo edições cortadas, vendo fotos no Instagram, vendo os minis vídeo, reels de alguns segundos. Mas a vida mesmo, ela tá viva, ela tem imprevistos, ela tem dias difíceis. Sim, a gente abre mão, mas no final, o que ela decide? Ela decide para voltar para o Luiz Cláudio. Ela decide que aquela vida onde ela criou seus filhos, criou uma família, foi a melhor versão para ela. Que ela, de fato, ela teve um homem, um marido, como ele falou, você casou com o seu primeiro namorado, com o amor da sua vida. Entende? Muitas mulheres falam, eu não sei se eu amo, eu nunca tive outro. Gente, que beleza que é a gente construir a vida ao lado de alguém. Então eu achei esse filme assim muito legal, muito reflexivo. Você também às vezes se sente perdida, achando que perdeu sua vida, que jogou tudo fora.
Sabe, eu falo para mulheres, né, que tem essa questão do, ai, o meu síndrome do ninho vazio, e agora o que que eu faço? Eu não tenho todo mundo para eu cuidar. Então, agora chegou a hora de você desacelerar, cuidar da sua vida e viver os teus sonhos, resgatar o seu casamento. E aí eu achei assim que muito bonito essa história. Eu particularmente gostei muito, eu gosto muito dessas coisas que falam sobre tempo, sobre paralelos. E você? Viveu a sua versão? Você é protagonista de uma história que vale a pena ser contada? De uma história que sim, teve dias ruins, teve dias difíceis, mas teve superação? Para e pensa. E o que você vai escrever daqui para frente? Só você escolhe, só você decide. E de repente seja melhorar a comunicação no seu casamento, seja olhar tudo de bom que você viveu e que você conquistou, tá bom? Então, espero que você tenha gostado.